Tesouraria. Como ajudar a igreja em seu crescimento. Olá pessoal, sou o pastor Jackson aqui da Ictus Contabilidade para igrejas e empresários cristãos, tá bom? E esse fato de tesouraria em igreja, a gente sabe que isso tem sido assunto e vai continuar sendo um assunto em discussão no meio cristão, tá? E aí a gente sabe que os pastores, quando vão administrar a igreja, formar uma diretoria, sempre escolhem as pessoas adequadas, as pessoas corretas, pessoas que estão compromissadas e comprometidas ali, vamos dizer assim, com a igreja, com a obra em si, né? E a tesouraria, sem dúvida, para que ela ajude a igreja em seu crescimento, ela precisa ter uma pessoa qualificada, uma pessoa que esteja com a mão na massa mesmo junto com o pastor. E pensando nisso, a gente, em vários relatos e testemunhos que a gente tem visto por aí afora, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de como a tesouraria pode ajudar a igreja em seu crescimento, tá bom? E, sem dúvida alguma, é um braço do ministério que deve ajudar, sim, a igreja em seu crescimento. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de tesouraria, é quem controla as finanças da igreja, não é verdade? Então, para que isso funcione adequadamente, os pastores, os líderes de ministérios precisam ter ali ao seu lado um tesoureiro, uma tesoureira que esteja alinhado com ele, com a visão do ministério e comprometido com a obra de Cristo, para que essa obra cresça, né? E sabemos que a igreja crescendo, sem dúvida alguma, a propagação do evangelho também cresce, tá certo? Então, a tesouraria, sem dúvida alguma, tem a sua responsabilidade no crescimento da igreja como um todo, tá bom? Como um todo. Não está ali simplesmente para controlar entradas e saídas. Ela está ali para ajudar a igreja em seu crescimento. E a primeira coisa que a gente quer trazer como orientação aqui é que a tesouraria, tá, ela tenha uma conta exclusiva da igreja. E essa conta não é a conta do tesoureiro, não é a conta do secretário, não é a conta do vice-pastor e nem a conta do presidente da igreja. É uma conta exclusiva da igreja, para que assim as coisas funcionem melhor, ok? Então essa é a primeira recomendação, que a igreja tenha uma conta exclusiva no nome, no CNPJ dela, da igreja como pessoa jurídica, tá bom? Que o tesoureiro, a tesoureira da igreja, tenha comprovantes e notas fiscais. De tudo que se compra, tenha comprovante de notas fiscais. De tudo que se presta conta, tenha comprovante. Ah, o pessoal não emite nota fiscal, não emite cupom fiscal. Peça um recibo daquilo que você está utilizando. Afinal de contas, você está mexendo com dinheiro da igreja, tá? Isso é uma forma de ajudar a igreja em seu crescimento, tá bom? Uma terceira é comprovantes financeiros. Tenha o controle dos comprovantes financeiros. É costume eu atender alguns pastores e perguntar como que isso funciona, eles dizerem que eles têm um livro caixa. E no livro caixa eles anotam, né, manualmente ali essas questões. Mas às vezes só registram, não tem comprovante. Então procura ter sempre em mão esses comprovantes financeiros. Seja ele o extrato bancário, seja ele o extrato de uma transferência, de Pix, de depósito, precisa ter em mãos para que isso seja comprovado. Onde esteja entrando, onde esteja saindo dinheiro, tá bom? Uma quarta é registros atualizados. Precisa ter o controle desses registros devidamente atualizados, né? Eu sempre falo aqui, pastor, se a igreja pagou uma conta de água, vai lá e registra que naquele dia foi pago a conta de água e anexa o comprovante do pagamento, para que isso você tenha o controle
devidamente atualizado e assim fique melhor para uma prestação de contas, tá bom? Uma quinta sugestão que a gente quer trazer aqui é sistema de gestão para a igreja. Dependendo do tamanho da sua igreja, você pode adquirir um sistema de gestão para a igreja. Existem N sistemas de gestão aí no mercado que pode ajudar o tesoureiro a ter essa parte da tesouraria devidamente organizada. E com isso você está fazendo o quê? Você está ajudando a igreja em seu crescimento. Porque muitas das vezes, quando vão fazer um projeto, as pessoas têm as ideias, levam as ideias para os pastores, colocam no papel, mas quando chega na mão de tesoureiro, se ele não tiver nada disso organizado, ele vai dizer, vamos fazer. Porque ele não tem ideia do quanto que vai gastar, do que vai ser o custo daquele projeto. Muitas das vezes, o pessoal, vamos fazer um louvorzão. E aí do louvorzão acaba saindo para uma vigília. De uma vigília acaba saindo para uma cruzada. Você vê que os projetos e as ideias vão só tendo proporções maiores. E com essas proporções, dependendo do tamanho dessa proporção, o custo se torna maior. E aí um tesoureiro que tem todas essas coisas organizadas, ele vai saber como é que anda o caixa da igreja. Qual é o fluxo de caixa que ele tem para investir em um projeto dependendo do tamanho dele. E aí ele vai dizer, gente, não, isso aqui não dá. A gente consegue fazer um louvor em uma proporção menor, porque o material que precisa para fazer isso a gente tem disponível na igreja. Nós não vamos precisar alugar um caminhão para fazer um palco, nós não vamos precisar alugar uma empresa de locação de palco, e aí a proporção é outra, entende? Então são essas sugestões que a gente quer trazer aqui para a área da tesouraria, como ajudar a igreja em seu crescimento, tá bom? Um forte abraço, curta esse vídeo e compartilhe ele aí com outras pessoas, seus familiares, com as pessoas aí na igreja. Deus abençoe a todos.